Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com filtro avançado. É um recurso que tem no Excel aqui no menu Dados, tá? Então, nós já trabalhamos lá atrás, ainda no Excel básico, trabalhando usando filtros. Agora, nós vamos usar filtro avançado. Por exemplo, eu tenho aqui uma tabela, eu tenho uma base de dados gigantesca. E eu quero, dessa base de dados, extrair só o relatório para uma outra planilha da Maria. Eu quero extrair um relatório da Maria e da Ana. Então, o filtro avançado, ele vai lá nessa tabela, seleciona só essas pessoas que você escolheu e coloca numa outra planilha. É como se você fizesse um extrato. Vai lá, pega o extrato de algo específico e joga em uma outra planilha. O filtro avançado é exatamente isso. Então, nessa aula de filtro avançado, nós vamos usar aqui alguns exemplos. Vamos lá, o primeiro exemplo. Eu tenho aqui nessa tabela, eu já até preparei aqui o modelo. O que é que nós vamos fazer? Quando eu for criar um filtro avançado, eu tenho que usar esses mesmos campos que estão aqui nesta planilha, tá certo? Então, eu tenho vendedor, produto, região, quantidade, preço e total. Observa que nesse modelo que eu criei aqui, tem o mesmo, tá certo? Então, o que é que eu quero aqui no filtro avançado? Eu já preparei aqui, ó. Essa aqui vai ser a minha pesquisa, lá na planilha. E aqui vai ser o quê? O meu resultado. Então, o relatório que eu extraí de lá, ele vai sair exatamente aqui. Então, você pode até copiar e colar os títulos para você fazer um esquema desse jeito, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos criar um filtro avançado. Eu estou aqui no menu Dados. Então, eu estou aqui em filtro e aqui eu vou clicar nesse botão avançado, tá certo? Então, vamos lá, passo a passo. Abriu essa guiazinha, tudo é feito nela. Então, ele está dizendo aqui para nós, filtrar a lista no local. Então, que lista no local é essa? Nesse local que a gente vai indicar. Aí ele pergunta, intervalo da lista, aonde é que está a lista? Onde é que está a planilha? Vamos apontar, a gente clica nessa setinha aqui. Aqui está a minha base de dados completa, tá certo? Então eu vou selecionar toda essa base de dados, ó. Selecionei tudo. Ele tem que pesquisar na base de dados inteira. Depois que eu selecionei a base de dados, aqui embaixo está perguntando aqui agora, ó, intervalo de critérios. Sempre é bom a gente apagar isso aqui tudo e a gente mesmo fazer. Qual é o meu critério? Eu quero naquela base de dados inteira, que os títulos estão aqui, eu quero o relatório especificamente da Ana, tá vendo? Então, esse intervalo de critério, eu vou selecionar os títulos, observa, selecionei os títulos, mais o nome da Ana. Quer dizer que tudo que começar com o vendedor Ana, ele vai selecionar. Aí ele está perguntando agora, essa copiar para onde? Então, nós vamos escolher essa opção aqui, ó, copiar para outro local. Ou seja, nós estamos tirando aqui dessa tabela filtro avançado e estamos enviando para essa planilha chamada Ana. Então, eu vou apagar aqui, ó, e vou mostrar para ele novamente. Ó, eu quero aqui. Esse aqui só precisa selecionar os títulos, tá? Não precisa selecionar mais campos aqui embaixo. Então, o nosso filtro avançado já está pronto. Agora eu clico em OK. Quando eu cliquei em OK, observa que ele foi lá no tabelão e procurou a Ana, todo o relatório onde tinha a Ana e trouxe. Então, ele encontrou a Ana 3 vezes, tá certo? Vamos ver se tem mais de uma Ana lá. Ó, tem uma Ana, 2 Ana e 3 Ana. Então, tudo que estava lá de Ana, ele retornou, tá certo? Vamos fazer mais um exemplo. Chegamos aqui em filtro 2. Observa agora que o esquema não mudou. O esquema continua o mesmo. Só que agora eu quero o relatório da Ana e da Lúcia. Das duas juntas, tá certo? De novo, o mesmo processo. O esquema está pronto? Tá. Você tem que fazer esse esquema aqui, o mesmo lá da tabela. Clico aqui, filtro avançado. E você pode apagar isso aqui. Sempre apaga para não ter erro. Filtrar no local? Filtrar a lista, vamos indicar a lista. Clicar na setinha, vou lá na lista, na base de dados, seleciono tudo, não pode esquecer. Se seu filtro der errado, você pode começar de novo que dá certo, tá certo? Então, selecionei a base de dados, aqui está o intervalo de critério. Vou apagar o intervalo de critério, porque esse intervalo de critério agora não é mais só a Ana. Agora eu seleciono o título e seleciono a Ana e a Lúcia, as duas.
tá certo? Se você colocar aqui o nome diferente, sem acento e com acento, ele só vai procurar do mesmo jeito que está lá. Por isso é até bom às vezes você copiar e colar aqui o nome, tá certo? Então aqui nós temos agora o intervalo de critério nós já fizemos e agora nós vamos copiar essa lista. Copiar para onde? Nós vamos copiar para aqui, ó. Eu quero o resultado, o meu relatório aqui. Então, meu filtro avançado já está pronto. Ok? Então pronto, agora ele trouxe tudo de Ana e tudo de Lúcia. Tá aqui bonitinho. Tá certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de filtro avançado, tá certo? Então, eu vou gravar uma aula de filtro avançado com macro, toda automatizada, e aí vocês vão ver que espetáculo vai ser. Porque é até bom para vocês usarem aí no trabalho de vocês uma coisa automatizada, porque vocês não vão precisar estar criando esses filtros toda hora. Criou um, automatiza na macro. Vocês observam que para fazer o filtro, ele é muito repetitivo. Quando é repetitivo, você criando uma macro, então em vez de você repetir um processo só, você clica numa macro e ela já faz tudo, tá certo? Um abraço e te vejo lá na aula de filtro avançado com macro automatizada, tá certo? Um abraço e até a próxima.